Olá, esse aqui é o problema suplementar número 8 do livro da Beatriz Alvarenga, livro de Física do Ensino Médio, livro da Beatriz Alvarenga, do capítulo 5, mais especificamente, onde nós trabalhamos aqui com uma grandeza física chamada momento de uma força, também conhecida por muitos como torque. Aqui o exercício diz o seguinte: o corpo rígido mostrado na figura desse problema está sob a ação de um sistema constituído por duas forças paralelas. Então eu tenho essas duas forças aqui que são paralelas. Uma aponta para baixo e outra aponta para cima. Só que elas são opostas. Ok. De mesmo módulo e sentidos contrários, que, como sabemos, é denominado binário. Então, para quem não sabia, esse tipo de aplicação de força aqui é denominada binário, um sistema binário, sendo d a distância entre as linhas de ação das forças. Eu estou aplicando força aqui, estou aplicando força aqui, a distância entre os pontos de aplicação vai ser d. Esse aqui é um corpo genérico, um corpo com forma qualquer, ok? Então não me interessa muito a forma, quando é colocado desse jeito, não me interessa muito a forma do corpo. O que interessa é que eu estou aplicando as forças dessa maneira. Determino o módulo do torque exercido por esse binário em relação, dois pontos. Então eu vou analisar o módulo em relação a alguma coisa. Na letra A uma das extremidades A ou B do binário. Então eu vou escolher A ou B como meu ponto de referência. Nós tratamos isso em sala, ponto de referência. Escolho um deles, e isso significa que se eu escolher o ponto A, eu vou estar imaginando o sistema girando em torno dele. Tá? Ou para lá ou para cá, vamos analisar, mas está girando em torno dele. Então, o momento total no meu sistema, o momento total do meu sistema é o momento do ponto aplicado pela força no ponto A, mais o momento aplicado pela força no ponto B. É a somatória dos momentos. Eu ainda não analisei aqui a questão dos sinais para saber para que lado que cada um gira, mas vamos lá. O momento no ponto a força está sendo aplicada sobre esse ponto. Então, a distância em relação ao ponto A é zero. Então, mesmo que eu aplique a força F vezes a distância que é zero. Mas o momento no ponto B vai ser o quê? A força vezes essa distância, que é D. Então, vai ser a força vezes a distância D. Ele está pedindo lá no nosso exercício o módulo, então eu não vou me preocupar em relação ao resultado final, para que lado que está girando. Mas olhando para esse nosso sistema, se esse ponto estiver fixo, a força B vai tentar fazer esse módulo, esse sistema girar no sentido anti-horário, ou seja, de acordo com o nosso critério, nós adotamos como padrão sinal positivo, do jeito que está aqui. Então, o meu momento total vai ser F vezes D. Correto? Porque esse termo aqui cai fora. Bom, se eu escolher o ponto em relação ao ponto B, façam. Façam e vocês vão encontrar a mesma coisa. Né? Na letra B, em relação ao ponto O, ponto médio de AB. Então, o ponto O está bem no meio lá, esse ponto aqui bem no meio. Vai girar em torno dele. Então, como que vai ficar o momento? Vai ser o momento originado pela força A mais o momento originado pela força B. O momento originado pela força A vai ser a força vezes a distância. Quanto é essa distância aqui? É D sobre 2, vezes D sobre 2. Mais essa distância aqui também vai ser força vezes D sobre 2. A olhar os sinais aqui, as duas forças da forma que estão aplicadas fazem com que ele gire no sentido anti-horário. Então, isso significa que aqui é tudo mais. Somando isso, FD sobre 2 mais FD sobre 2 vai dar F vezes D. O mesmo valor lá de cima. E aí ele pergunta na letra C. Verifique se suas respostas às questões A e B confirmem a seguinte propriedade. O momento do binário não depende do ponto em relação ao que é calculado.
Sim, nós vimos que nós calculamos em relação ao ponto A, deu. Em relação ao ponto B, vai dar também. Em relação ao ponto A, também deu o mesmo valor. Força vezes a distância entre os pontos de aplicação da força. Agora vem um desafio. E se fosse em outro ponto? Se fosse um outro ponto que está uma distância X aqui. Como que faria isso? Daria a mesma coisa? Então esse é um desafio que eu proponho para vocês com grande chance da gente poder cobrar isso numa prova. Até a próxima.